Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez bem-vindos aqui à bagunça. Meu nome é Felipe. Critério de informação logo de cara. Esse vídeo é uma continuação do último vídeo, né? A continuação do resumo do capítulo 5 da Era dos Extremos contra o inimigo comum. Tive que dividir o resumo em duas partes porque é muita informação. No vídeo passado, o resumo foi até a parte 5 e daqui vai da parte 6 em diante. Se você caiu aqui de paraquedas, né, vou explicar que a dinâmica aqui é bastante simples. O resumo fica na tela, eu vou fazer a leitura dinâmica do resumo para ajudar a fixar o conhecimento. Vou colocar aqui no card o link do último vídeo, que é o início do capítulo 5. Clica aí, assiste ao resumo, terminou, vem para cá, né, para você poder pegar as informações todas. Também tem as obras anteriores do Hobsbawm, dessa coleção das eras, tudo divididinho em capítulos e partes, em playlists que eu vou deixar espalhados aí pelo vídeo. Te convido a ficar até o final. Se curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, passa pra frente para quem tá estudando. Bora pra leitura, pessoal, bora acabar esse capítulo 5. Prosseguindo o conteúdo do último vídeo, pessoal, depois da Segunda Guerra Mundial, o Stalin, ele tinha assim a esperança de formar uma aliança com os Estados Unidos. A ideia era que, já que eles tinham lutado juntos contra o fascismo, eles poderiam continuar parceiros no pós-guerra, né? Mas essa parceria ela acabou não dando certo. A união entre os dois países durante a guerra foi uma parada assim pontual, ou seja, aconteceu só por causa da ameaça em comum, que era a Alemanha nazista, que invadiu a União Soviética e depois declarou guerra aos Estados Unidos. Quando a guerra acabou, ficou claro que as diferenças entre eles eram maiores do que pareciam, gente. Isso já tinha sido percebido antes da Guerra Civil Espanhola, onde se notou que mobilizar o povo para poder lutar tinha um impacto social enorme. Depois da Segunda Guerra, esse padrão ele simplesmente se repetiu, especialmente entre os países aliados. A vitória militar ela abriu o caminho para muitas reformas sociais, principalmente na Europa, com exemplos, né, de melhores condições de vida, né, e mais justiça social e tudo mais, né? Falei bastante disso também no último vídeo. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, muitos países da Europa eles começaram a olhar mais para a esquerda política. No Reino Unido, por exemplo, né, o Partido Trabalhista, que prometia melhorar a vida das pessoas com reformas sociais, derrotou o Winston Churchill, né, que foi um dos heróis da guerra. E isso foi assim, uma surpresa, já que o Churchill ele era super popular. Né? Ele tinha simplesmente ajudado a vencer a guerra. Ele era tido como um herói de guerra. Esse movimento ele aconteceu também em outros países ocidentais, onde as pessoas podiam votar livremente. Elas queriam mudanças, né, com melhores condições de trabalho, saúde, educação. As mesmas mudanças que eles queriam lá em 1900 e bolinha são as mudanças que a galera daqui de hoje, 2025, também quer. Prosseguindo. Mas, apesar de parecer, né, uma grande virada para a esquerda, essa transformação ela não foi tão radical quanto as pessoas muitas vezes imaginavam. Isso aconteceu também porque, com a queda do fascismo e a eliminação temporária dos partidos de extrema-direita, né, que apoiavam os regimes fascistas e tudo mais, havia menos resistência a essas ideias mais progressistas. Né? Assim, foi um momento em que a Europa Ocidental estava aberta a mudanças, mas essas mudanças elas aconteceram de forma mais moderada do que parecia que ia acontecer. Depois que a guerrilha e o Exército Vermelho libertaram algumas partes da Europa, a situação ela ficou bastante complicada. A guerra fez com que muitas pessoas elas mudassem de lugar, né, onde houve genocídios, né, várias mudanças políticas. Então não dá para poder comparar o que era antes e depois do conflito. Houveram mudanças muito radicais. Né? Nos países do leste europeu, como a Polônia, né, também os estados bálticos, o povo ele não estava muito afim nem dos comunistas e nem da resistência. Né? Já na Bulgária, né, e na Tchecoslováquia, as pessoas tinham um sentimento assim mais positivo em relação aos russos,
ao comunismo no modo geral. Na Iugoslávia, o movimento liderado por Tito, importante dar uma olhada nesse camarada, conseguiu apoio popular, né? Mesmo que houvesse algumas oposições internas, né? Um detalhe curioso, que a União Soviética e os Estados Unidos, eles não mudaram muito em termos sociais por causa da guerra. Mas o patriotismo russo, gente, foi muito importante para a vitória dos soviéticos, né, na Segunda Guerra. Durante, né, a própria Segunda Guerra, o que realmente preocupava a maior parte da Ásia, da África e do mundo islâmico não era tanto o fascismo, mas sim o imperialismo das democracias ocidentais, como Grã-Bretanha, França, também os Estados Unidos, né? Mesmo com a brutalidade do Japão, que estava se comportando como um colonizador em alguns lugares, né? Ele ganhou apoio de movimentos anticoloniais, porque muitos, gente, olha só, muitos viam o Japão como uma força não branca lutando contra colonizadores brancos. Olha isso. Mas a luta contra o colonialismo e o fascismo, nem sempre elas andaram assim, ali no mesmo caminho, né? Nem sempre elas andaram juntas, né? Um exemplo disso foi como os comunistas na Índia e também no Vietnã, que estavam mais focados em se opor ao colonialismo, né? Até que os alemães invadiram a União Soviética em 1941. Aí a situação começou a mudar bastante. Depois que os comunistas, né, mudaram seu foco para lutar contra o eixo em 1941, as coisas elas ficaram assim, mais radicais, né? Em várias partes do mundo. Índia, acabei de falar, né? Os líderes locais que viram, né, os impérios coloniais estavam ficando fracos, eles tentaram se aproveitar desse momento de fraqueza. O movimento Deixa a Índia e o Exército de Libertação Indiano, liderado por Subhas Bose, acho que é assim que se pronuncia, eles tentaram se aliar aos japoneses para poder o quê? Se livrar dos britânicos. Foi o que eu falei, cara. Era a força não branca contra o colonialismo. No Sudeste Asiático, outros grupos anticoloniais também tentaram se unir aos japoneses, né? Mesmo sabendo que eles próprios eram também colonizadores. Mas essas alianças, né, como com o eixo, elas não duravam muito tempo, né? O fascismo não chamava muita atenção desses líderes que lutavam contra o colonialismo, porque eles achavam que o socialismo e o comunismo eram melhores para poder ajudar, né, esses países a se modernizar, não o fascismo. Em suma, os líderes locais, eles tentaram tirar vantagem da fraqueza desses colonizadores durante a Segunda Guerra. Só que as alianças com os japoneses era mais por uma questão de necessidade do que por convicção. Eles preferiam as ideias socialistas, né, as ideias também comunistas, para poder transformar as suas sociedades ao invés das ideias, né, fascistas. Depois da Segunda Guerra, o anti-imperialismo e o antifascismo, eles começaram a se unir porque a União Soviética e o comunismo internacional estava se apresentando assim, como aliados dos movimentos que lutavam pela liberdade das colônias. É interessante, quando muda o interesse, muda tudo. Muitos líderes nacionalistas que tinham estudado no Ocidente, eles se conectaram com a esquerda, né, que era contra o racismo e também o colonialismo. Embora houvesse algumas diferenças nas suas ideias, todo mundo esperava mudanças sociais. Isso aí era certo, né? A derrota dos países do eixo fez com que as potências coloniais elas ficassem assim mais fracas, né? Permitindo que muitas nações começassem a conquistar a sua independência. Só que essa onda de mudanças não levou à vitória do comunismo em todos os lugares. O comunismo teve sucesso principalmente na China, na Coreia e na Indochina. Importante anotar, onde as lutas contra o fascismo elas se misturaram muito com lutas pela liberdade nacional. A derrota da Alemanha e do Japão na Segunda Guerra marcou o fim do fascismo como movimento político influente, né? Importante. Apesar de muitos alemães e também de japoneses terem lutado duro, o fascismo ele não conseguiu se espalhar muito além, né, dos países que eles eram dominantes.
Só alguns grupos pequenos, né, com ideias parecidas, se juntaram ali ao eixo. Na real, o fascismo na Europa ele conseguiu assim, atrair alguns conservadores que estavam com medo do crescimento do socialismo, né, do comunismo. Só que esse apoio desapareceu quando eles perderam a guerra. Claro, né? Depois da guerra, a Europa começou a se reorganizar. Até mesmo os países, né, que antes eram fascistas, como a Áustria, deixaram essas ideias para trás. Enquanto o fascismo estava perdendo força, né, estava desaparecendo, o antifascismo conseguiu juntar um monte de grupos políticos e ideológicos diferentes, né, mesmo com todas essas divergências entre esses grupos. Essa luta contra o fascismo ela não foi só assim, não a ele, mas também uma defesa de ideias importantes, né, como, por exemplo, a razão, ciência, igualdade, progresso, né, que acabaram vindo do iluminismo. No mundo todo, né, diferentes países, desde as democracias ocidentais até os estados comunistas e também as nações do terceiro mundo, todo mundo buscava mais igualdade, né, e um papel maior tanto na política quanto na economia, né? Claro, nem sempre essas metas foram alcançadas na prática, né? Mas tinha, sim, uma vontade de realmente se lutar por elas. Depois da Segunda Guerra, né? Tudo mudou bastante nas economias e também nas sociedades. Tanto os governos capitalistas quanto os socialistas, eles começaram a intervir mais na economia para poder evitar crises. Ou seja, tentaram controlar melhor a situação para que as coisas não desmoronassem, né? Para evitar uma nova crise de 29. Planejamento centralizado, que é quando o governo toma decisões sobre a economia, passou a ser visto como uma boa ideia, né? Principalmente em países do terceiro mundo que estavam olhando para a União Soviética como um modelo a se seguir. Só que depois da guerra, a parceria entre os aliados que lutaram contra o fascismo começou a desmoronar. O capitalismo e o comunismo começaram a se ver como rivais, né? De novo. Isso acabou levando o quê? A Guerra Fria, né? Foi uma competição, né, entre as duas ideologias a nível global. Bom, gente, com essa pequena rebarbinha que ficou para o segundo vídeo, esse foi o final do resumo do capítulo 5 da Era dos Extremos. Sobreviver a 10 minutos, 11, é mais fácil que sobreviver a 40. Se você sobreviveu até aqui, curtiu o conteúdo, pô, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. Tiver alguma leitura complementar, deixa aí também. Se você leu o capítulo do livro, eu deixei passar alguma coisa, comenta aí também, que é importante, cara. Não sou o detentor da verdade universal. Isso aqui é só um resumo, né? Então a gente sempre acaba deixando passar uma coisa ou outra. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês. Próximo vídeo, capítulo 6. Aquele abraço. Fui.